Saudações, professor. Então, agora nós vamos começar a apresentação do trabalho de máquinas térmicas. O tema que eu escolhi, os motores de combustão interna, mas nesse caso são só os motores de combustão interna de combustão intermitente. Eu não vou falar aqui dos motores de combustão contínua, que são os motores a jato ou as turbinas a gás. Ok? Ótimo, vamos começar. Bom, vamos começar pela definição do que é um motor assim. Eles transformam energia térmica em trabalho mecânico, em movimento, em potência. Ele precisa do combustível para queimar, de ar, que seria o comburente, e também um gerador de centelha. Isso é basicamente tudo que você precisa para ter fogo. Na minha concepção, o motor a combustão é o nível máximo de domínio do fogo que a humanidade alcançou, visto que a nossa sociedade depende deles. Bom, falando em depender deles, vamos falar do mais famoso de todos, o mais importante, o mais usado, o motor de 4 tempos. Bom, vamos falar principalmente sobre cada tempo do motor, que assim nós vamos conseguir ter uma compreensão melhor de como ele funciona. São quatro fases, né? Não é à toa que 4 tempos. Admissão, compressão, explosão e exaustão. Bom, como vocês podem acompanhar no GIF, no primeiro ciclo, o cilindro desce, e nisso gera um vácuo na câmara. E aí, pelo comando de válvulas que está conectado ao movimento do cilindro, abre a válvula de admissão e entra a misturar combustível. Ela pode entrar pela própria pressão atmosférica ou por algum meio de indução forçada, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco. Bom, e aí depois disso, a válvula fecha e o pistão sobe de novo, que o movimento dele é de subir e descer. Comprime tudo isso, aí dá a centelha. E aí já está na terceira fase. Explode tudo e empurra o pistão para baixo, com a força da explosão. E é aí que vem a potência do motor. Essa é a fase mais importante. Depois disso, a câmara de combustão está toda cheia de gases que ninguém mais quer saber deles. E aí o motor abre a válvula de escape, o próprio movimento do pistão empurra tudo isso para fora e reinicia o processo. Bom, também temos o motor de 2 tempos. O motor mais simples, mais leve, mais barato e menor para ser usado em aplicações mais leves, menores. Bom, a grande sacada dele é que ele tem a fase de combustão mais vezes. Toda vez que o pistão sobe, tem uma fase de combustão, ele desce com a potência. Se não fosse a eficiência térmica desse motor, que é bem menor que a de 4 tempos, visto que a mistura é bem mais impura, né? Ele teria o dobro da potência do motor de 4 tempos, sendo mais simples. Bom, o GIF, já imagino que seja suficiente para entender como ele funciona. Ele não tem válvulas, não tem comando de válvulas, por isso que é bem mais simples, menos peças móveis. E o próprio movimento sobe e desce do pistão, ele abre e fecha as janelas de admissão e de exaustão. Bom, os pontos positivos, eu já falei. Mas os negativos, que foi o que realmente mataram esse motor, por que a gente não vê esse motor em carros hoje em dia, só vinha em motos alguns anos atrás? Simples. É complicado de se manter, porque tem que misturar óleo com combustível. A lubrificação dele é muito ineficiente, muito ineficiente. Ele é muito barulhento e polui muito. E também ele consome muito combustível e não tem uma certa durabilidade, até porque, por motivo principalmente também da lubrificação dele ser muito ineficiente. Agora, o meu preferido, o motor Wankel. Bom, ele simplesmente não tem pistão. Ele não tem um movimento alternativo, que é propício para você ter um desgaste. Porque você sobe e para, desce rápido, para, sobe e para. Ele está sempre girando suavemente.
Isso faz o motor ser mais silencioso e vibrar menos. Qual que é a mágica do motor Wankel? Bom, ele tem 4 fases e as 4 fases estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele tem a vantagem do motor de 2 tempos e do de 4. É o mesmo princípio. O rotor triangular, ele passa pela janela de admissão e nisso a porção que ele separa da câmara vai aumentando. Puxa a misturar combustível para dentro. Aí depois ele vai girando e vai comprimir essa porção. Aí nisso precisa de pelo menos 2 válvulas de ignição para explodir. E aí, pelo próprio movimento do rotor, essa explosão já empurra ele, continua o ciclo. E aí depois ele mesmo empurra o que acabou de explodir pelo exaustão, enquanto já vai começando outro processo. É o tempo inteiro fazendo... É o tempo inteiro tendo explosão. Bom, embora a gente não conheça muito esse motor, não veja muito por aí, ele tem sim suas várias áreas de aplicação, visto que ele é muito mais leve, mais barato e menor. Bom, mas uma coisa importante, não só sobre como funciona cada motor, é também sobre como eles melhoraram ao longo do tempo. Antigamente, motores a 4 tempos não tinham nem comando de válvula. As válvulas abriam pela força do vácuo do pistão. E bom, isso não é força nem suficiente para você conseguir preencher ao limite a câmara de combustão com ar. Imagina você ter que abrir uma válvula com isso. Mas, em algum momento, foram inventados os comandos de válvulas. Eixos conectados ao virabrequim que giram sincronizadamente o comando e fazem os comandos mecânicos para essas válvulas abrirem e fecharem, aumentando muito a eficiência energética do motor. Como se isso não fosse bastante, depois de mais algum tempo, eles pensaram, por que não ter 2 eixos? Cada eixo atua em uma faixa de rotação específica, maximizando a potência naquela rotação, deixando assim motores muito mais elásticos. Bom, não só de ar vive o motor, também precisa de combustível. O sistema de combustível evoluiu muito ao longo do tempo também. Antigamente, usávamos carburadores, que eles dependiam da gravidade para funcionar. E bom, um exemplo talvez extremo, mas perfeito, de um dos motivos dos carburadores não serem, nem de longe, tão bons quanto injeções eletrônicas, é que, por exemplo, a aplicação deles na aeronáutica é péssima, pelo motivo de, se esse avião quiser fazer uma acrobacia, quiser voar de cabeça para baixo. Bom, o exemplo que eu falei que eu ia dar é do caça inglês da Segunda Guerra Mundial, o Spitfire. Um caça incrível, fenomenal. Com um grande problema. O carburador dele não suportava voar de cabeça para baixo. Então, se em algum momento, para fugir dos tiros alemães, ele precisasse fazer uma manobra evasiva que ficasse de cabeça para baixo, o motor falhava. E dava para ver, soltava uma fumacinha preta desse motor falhando. Se o piloto não tivesse em seu dia de sorte, essa falha poderia fazer o motor morrer. Imagina você estar num caça, tomando tiro, tendo que fugir, e o motor morre. Aí você tem que ligar de novo. Você morre junto. Por isso, as injeções eletrônicas são tão mais confiáveis do que os carburadores. E entre outros motivos também. São muito mais fáceis de mexer, de ajustar, de liberar maior potência possível daquele componente, daquele bloco do motor. Bom, outra coisa importante também, que inclusive foi muito bom para aviação, foi os meios de indução forçada. Como eu disse, usar apenas a pressão atmosférica
e o vácuo que o cilindro gera, que o pistão gera na câmara de combustão é pouco para você ter uma primeira fase de emissão excepcional. Aqui nós estamos falando de que é bom ou não é bom, estamos falando de excepcional. Então, por que não usar os gases de exaustão, que teoricamente já eram completamente indesejáveis, era coisa para jogar fora, e gerar energia cinética, girar uma turbina que está conectada a outra turbina para um eixo, e que essa outra turbina pressuriza mais ar para dentro da câmara de combustão, aumentando sim muito a potência do motor pelo mesmo deslocamento, aumentando a eficiência volumétrica. Bom, além do turbocompressor também existe o sobrealimentador, que em vez de usar a energia cinética do escapamento, ele está conectado no próprio vibrequim para gerar um mecanismo que pressuriza o ar. Bom, ele acrescenta potência, mas ele é mais pesado que o turbo e para acrescentar certa potência ele tira um pouco. Então ele rouba 1x de potência para dar 2, 3. Então não é tão eficiente quanto o turbo, mas tem gente que gosta. Bom, outros tipos de periféricos, né, foram modernizados para melhorar a eficiência dos motores de combustão, como por exemplo o sistema de ignição, bobinas melhores, bobinas individuais, substituíram as chamas incandescentes que usavam quando os motores de combustão começaram. Bom, mais simples do que tudo isso, também foi simplesmente a evolução dos materiais usados. Ferro fundido virou alumínio. Alumínio pode talvez ser fibra de carbono, dependendo do quão eficiente você quer que esse motor seja. Talvez um pistão de titânio, por que não? E assim nós vemos os motores a combustão interna fortíssimos que temos hoje em dia. Esse é meu trabalho. Obrigado.